Bom, hoje no programa a gente falou do aumento do preço do leite, do café, do açúcar. E a gente continua agora com esse assunto, conversando então com o professor Daniel Santos, que é economista e professor aqui da Unicesumar também. Tudo bom, professor? Tudo jóia, tudo na paz. Professor, a gente viu aí que está tendo um aumento grande, né, de alguns produtos, como açúcar, leite. O leite foi explicado agora há pouco numa entrevista, um produtor, inclusive, falou com a gente, um economista também. Agora, tem umas notícias interessantes saindo aí na grande imprensa, que está tendo até roubo de feijão. Teve em Minas, teve na Bahia. O Pois pessoal é. está roubando feijão, tamanho preço, é isso mesmo? E é incrível que no Brasil crime compensa, né? Porque o risco dessa pessoa ser presa e de ficar algum tempo na cadeia é muito pequeno. Então, se ela roubar, ela ganha uma fortuna pequena, móvel, né? Dinheiro fácil de vender rapidamente. Então, realmente está acontecendo. Porque o valor do feijão e desses itens está sobrevalorizado, está acima do normal. Por que isso tem acontecido, professor? Por uma série de fatores. Nós podemos falar com relação ao clima, podemos falar com relação ao próprio plantio e área plantada. Então, quando nós falamos em preços de mercado, o que significa isso? É a junção da quantidade de gente que está ofertando e produzindo feijão, né, e o leite, por exemplo, também, e a demanda que isso acontece. O consumo de feijão no Brasil é normal, sempre aconteceu. Mas quando você tem uma junção de fatores que envolve a área plantada, né, a mudança de algumas áreas que, por exemplo, na Bahia se plantava feijão e se mudou para outras culturas, isso acaba diminuindo a oferta. E se a oferta diminui e a demanda é a mesma, o preço sobe. Então isso é natural. Né? O importante seria que o produtor rural estivesse tendo um meio de pesquisa para saber qual é o volume ou a área plantada no Brasil para poder plantar aquilo que precisa, né? Para que um dia ele tenha um preço que não seja tão baixo. Então, o que aconteceria agora? Por exemplo, a previsão é que o ano que vem a área de feijão esteja maior. Por quê? O produtor rural que agora ganhou dinheiro, ele vai estar enxergando uma possibilidade. Mas não é só ele que vê isso. Ele mais 1 zilhão de pessoas no Brasil também vê isso. Então eles vão plantar feijão todo mundo junto, e ano que vem nós vamos ter uma super safra de feijão e os preços vão cair. Né? Então agora cabe ao consumidor fazer a outra ponta do equilíbrio de mercado. Né? Tentar reduzir o consumo de feijão, direcionando para outras formas de consumo. Dá para ir fazer uma alteração com produtos similares, por exemplo? Por exemplo, né, falamos de lentilhas, né, falamos de outros grãos que não têm a mesma natureza do feijão. Vai para o feijão preto, por exemplo, né, que aqui no norte do Paraná a pessoa não tem costume de comprar, de consumir, mas no sul do Brasil tem muito mais costume, em Minas Gerais, Bahia também tem esse costume, mas quando você muda o perfil de consumo, a demanda por esse produto cai. E se então eu tenho menos pessoas consumindo esse produto, o preço também vai diminuir, a pressão sobre ele diminui. Né? Então a gente vai ter que adaptar o nosso gosto ao nosso bolso. Né? O bolso, quem manda mais agora? O bolso ou o gosto? Quer dizer, isso meio que está na mão do consumidor também, então. Ele faz parte do jogo, né? Ele está no jogo. Então, o que ocorre? Se eu tivesse apenas uma postura passiva de que eu tenho que comprar isso, né? Que eu preciso comprar esse produto, é uma situação em que eu sou obrigado, então eu preciso realmente, é monopólio que a gente fala, só tem um ofertando. Mas quando eu tenho tantas variações de produtos no mercado, o que a gente pode fazer é escolher, né? Dizer, olha, eu gosto muito de feijãozinho, né? Um feijãozinho novinho é uma delícia, mas, neste momento, entre pagar o preço que está agora, de 14, 15, 16 reais o quilo em alguns lugares, eu vou preferir deixar o dinheirinho no meu bolso e comprar uma outra coisa que me dá o mesmo benefício, ou similar. Agora, quando se fala de açúcar, houve aí uma época em que os produtores estavam usando boa parte da safra para a produção de álcool por causa de uma valorização do álcool, né? Perfeito. Porém, nesse momento, a gente percebe que o preço do álcool até caiu um pouco nas bombas de combustível, pelo menos o etanol, né? Uhum. O que acontece é que o preço do açúcar também subiu bastante, aí, quase 20%. Pois é. Aí percebe-se como a importância dessa relação do nosso mercado nacional, que o Brasil é um grande produtor de açúcar mundial, em relação ao consumo também, que é global. Os outros países do mundo, especialmente na Ásia, esse pessoal compra muito açúcar. Né? E o que acontece? Se a demanda lá é grande, o que vai ocorrer é que eles vão buscar açúcar onde vende. O Brasil produz açúcar. E o nosso preço, vamos pensar que está em reais e está estabilizado. E vem alguém oferecendo pagar por este mesmo açúcar um preço que vai ser maior. Em dólar? Em dólar. Né? E sendo maior, o que vai ocorrer? Para que o açúcar fique aqui, quem vende o açúcar para nós vai dizer, olha, eu tenho uma situação complicada para fazer. Alguém lá fora está me pagando um pouco mais caro pelo esse açúcar. Para vender para você, aqui no Brasil, eu vou precisar te vender
um pouco mais caro. Então, esse preço lá fora se traduz também em elevação interna, por uma questão de demanda. Essa relação é muito importante perceber, porque isso ocorre com açúcar, isso ocorre com o milho, que estamos tendo uma questão também no Brasil hoje muito importante com relação à alimentação de gado, de animais, porque a ração está cara, o frango está caro a ração, né? Falava esses dias com um grande produtor aqui brasileiro sobre na produção de frangos e ele disse que está gastando milhões a mais por mês apenas por conta da elevação do preço do milho. Então, quer dizer, estamos atrelados ao mercado mundial. Isso não pode negar. E o consumidor, então, na hora de ir para o mercado, na hora de ir para o açougue, é que vai ter que fazer a conta certinho, porque não tem muito jeito, né? Ou substitui, ou então acaba pagando mais caro. Pois é. E quando ele compra, paga mais caro, é importante ver que, em muitos casos, o produtor que está vendendo mais caro também, né, isso é importante ressaltar, que não é sempre, só porque o preço está mais alto, que ele está também ganhando mais dinheiro. Os custos de produção no Brasil também estão mais altos ultimamente, né? A gente fala com relação ao preço de combustível, de transporte, se fala do leite, né? Um custo relevante na produção rural é o diesel, né? A ração também está mais cara, toda a parte de vacinas está mais cara, então ele acaba transmitindo esse preço para o produto. E nós pagamos mais caro por isso, apesar dele não ficar mais rico. Então, nós que somos consumidores temos que fazer o quê? Essa definição. Olha, eu adoro um leitezinho de manhã na minha casa, mas eu posso trocar por um chá? Né? A gente fala de um efeito de substituição realmente, né? De você poder escolher entre produtos que atendem à mesma necessidade ou que têm o mesmo perfil para o consumidor, porém tem uma relação de competição que é intrínseca, que diz respeito à natureza deles, né? Então, eu não vou comprar o leite, vou comprar um achocolatado, vou comprar um chá, um outro produto qualquer que me dá um benefício semelhante a este, porém com não esse preço. Né? Então é preciso a gente poder escolher. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu?